O que nós vamos ver hoje, Dilceia? Então, hoje vai ser algo bem bacana. Eu vou tirar dúvidas e mostrar para vocês a forma correta como nós podemos falar as datas, que todo mundo se confunde. Eu escrevo com letra maiúscula, eu escrevo com letra minúscula, eu coloco TH, eu não coloco TH. Como é que eu faço? Como é que é a pronúncia, né, das letras, né? Como é que eu faço isso? Então, eu uso o número cardinal, eu uso o número ordinal. Como é que eu escrevo, né? Como é que eu falo, principalmente o falar, é o que a gente vai ficar atento aqui hoje, certo? Então, é muito comum nós, no mundo corporativo, mesmo quando a gente está falando do nosso aniversário, está falando de datas, né? A gente fala um número normal, correto? Então, por exemplo, é 3 de dezembro. Aqui, né? O meu aniversário é 3 de dezembro, o aniversário de vocês é qualquer outro dia. Mas em inglês eu digo, né? December 3rd. Então, terceiro dia de dezembro. Então, é December 3rd, né? Que é com TH, que são os números ordinais, que é de uma ordem, né? Então, é isso que nós vamos ver no dia de hoje, certo? Então, às vezes é difícil a gente lembrar, porque eles são parecidos. Então, eu tenho first, second and third. Então, first é primeiro, second é segundo, third é terceiro. Então, esses são os que vocês vão ver, e é igual, tá, pessoal? Eu digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay? And I say first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, ok? Então, vocês vão ver que vai ter um TH no final. Mas eu sabendo essa raiz, que são os primeiros números, eu consigo me virar muito bem, porque os outros é só uma continuação. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, pessoal, aqui eu trouxe aqui para vocês. There are two ways for me to say the dates, right? Então, eu tenho British way, the British, and eu tenho the American way, ok? Então, eu geralmente falo, né? Por exemplo, December 7th, 1993, ou 1998, ou 1974, né? Então, vai ser sempre o mês. Isso é outra coisa que nós nos confundimos muito, porque aqui a gente coloca o dia primeiro, né? É o dia primeiro, que é a forma, na forma britânica, às vezes eles falam das duas formas, tá? Às vezes é o dia primeiro. Mas a americana é sempre o mês primeiro, tá? Então, é month, day and year. Então, que dia é hoje, né? Hoje é 23 de janeiro. Então, today is January 23rd, 2021, ok? Então, eu falo o mês primeiro. Eu também poderia falar, né, the 7th of December, ou the 23rd of January, ok? Daí eu falo o ano logo em seguida. Então, vamos fazer um exercício. Mas antes de a gente ir para lá, deixa eu só falar com vocês. Vamos repetir todos juntos. Eu quero que todos repitam aí comigo. Então, eu tenho o número 1, tá? Eu tenho o first, que é o equivalente em números ordinais, que é como se fosse o nosso primeiro. Então, 1 first, 2 second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth, né? 6 sixth, 7 seventh, 8 eighth, 9 ninth, 10 tenth, ok? Então, vocês viram a diferença do som? Vocês conseguem perceber a diferença? Tem o TH, e claro que o primeiro, o segundo e o terceiro é um pouquinho diferente, porque é first, second and third. Então, quando eu escuto first, second and third, então, como é que eu escrevo isso aqui? Deixa eu compartilhar minha tela. January. Como eu digo isso, né? Então, it's January 1st, 2021. Daí eu posso falar February 2nd,
2021. Then eu digo March 3rd, 2021. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que é 1º de janeiro, dia 2 de fevereiro e dia 3 de março. Então, vocês viram que sempre o 1º, o 2º e o 3º. Eu não vou ter o ST, eu tenho first, eu tenho second e eu tenho third, ok? Third. Então, sempre que vocês virem no final de um número, no final de uma data, sabe? Quando vocês estão aí no escritório, aí no corporativo, quer dizer que a gente está falando de um número ordinal, que tem ordem. Então, tem uma ordem. Eu vou falar para aniversários, para datas comemorativas. Então, para as datas, né? Eu sempre vou falar no número ordinal. Não que as pessoas não vão te entender se tu não falar, tipo, 2 de janeiro, February, 2 of February, né? Não, second. Mas eles vão entender, mas não é correto, ok? Então, é bom a gente já pegar do início, vamos aprender, por que não, né? E fica mais fácil. Então, o 1º, o 2º e o 3º vai ser sempre first, second and third, né? First, second and third. E as abreviações, sempre que vocês virem em datas, em alguma coisa que vai ver muito, vocês vão ver em e-mails, vocês vão ver em cartas, em documentos, né? Muitas vezes é assim, ó. First é um ST, depois um número. Second é um ND de segundo, que é o final, se vocês perceberem, ó. E third, que é o RD. Então, first, ST at the end. Second, ND at the end. Third, RD at the end. Ok? Daí eu tenho... Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Yes? Então, tá. Daí, como é que eu faço, né? Eu digo os anos. E como é que eu faço os anos, Jusceia? E aqui a gente vai ver que vocês podem perceber que eu botei uma data. November 10th. E daí, todos os outros, vocês vão perceber que tem o TH. Porque com exceção do 1º, do 2º e do 3º, que são diferentes, todos os outros é o TH no final. Então, November 10th of 2020, ou 2020, né? Então, é o dia, days, month, years. Então, always in ordinal numbers. Então, sempre números ordinais, ok? Então, eu tenho first, eu tenho second, eu tenho third, eu tenho fourth e eu tenho fifth, né? Fifth. Então, vocês viram que não é o 5. O 5 é F-I-V-E, right? Então, é F-I-V-E, como eu escrevo o número 5, o número 5. Mas aqui, o que eu coloco? Eu coloco fifth. Então, eu tiro o V, E, eu coloco um T, né? E eu coloco o TH. Eu coloco um TH. Certo, pessoal? Então, eu coloco o TH no final. Vocês conseguem entender isso? É simples, né? Não é difícil, é bem simples. É bem simples mesmo. Eu tenho os meses, e os meses sempre, não importa se eles estiverem no meio de uma frase, no meio de um parágrafo, no início de uma frase, não importa, os meses vão ser sempre em letra maiúscula, a primeira letra. Então, always, always, always starts with a capital letter. O que é capital letter? A capital letter é uma letra maiúscula, ok? É assim que a gente chama letra maiúscula em inglês, capital letter. Como é que eu falo os anos, Jusceia, né? Como é que eu falo os anos? Então, years, né? They are divided in 2 parts. Eu posso falar, eu divido ele. Então, um ano tem 4 números, right? Eu tenho a unidade de 1000, depois eu tenho a centena, eu tenho a dezena e eu tenho a unidade. Então, eu divido, vai ser o 1000 e a centena uma e a dezena e a unidade outra. Então, se eu tenho hoje, né, nós estamos 2021, então eu poderia dizer 2021, ou eu poderia dizer 2021, ok? Aqui a gente colocou um outro exemplo, 1961. Então, eu não falo
1961, para falar dos anos, né? Eu não falo 1000. O que é o 1000? É o 1000. 900, o que é 100? São centenas. Então, eu só coloco o número na frente para me dar o número de centenas, como se fosse 900, 800. A mesma situação. Então, eu tenho 1961. Eu não falo as datas dessa forma, ok? Então, eu divido. Eu falo 19, a primeira parte, o 1000 mais a centena, e daí eu passo para a dezena e a unidade, né? Então, é 1961. Então, 19, eu falo só os dois primeiros, muito mais fácil, porque são números que vocês já conhecem, né? Que vocês usam no seu dia a dia. E eu falo a outra parte, 61, ok? E daí eu tenho, por exemplo, 1978, né? 1978. Então, 1978. 1978. Ok? Eu divido. Vai primeiro, eu divido em 4. Eu divido a primeira parte, né? Como se fosse dezena em unidade, e a segunda parte também dezena em unidade. Ok? Então, e agora eu estou em 2000, né? Então, tem 2001, 2002, 2003, 2004, 2006. Aí vocês viram que eu estou falando 2000, não estou? Eu não estou dividindo ele por unidades e por dezenas, dividindo o número. Posso falar assim também. Ou eu posso falar 2007, né? Vai ser mais fácil. Do 2000 até o 2010, a gente fala que fica mais, é melhor, soa melhor aos ouvidos, né? 2007, 2008, 2005, 2004, 2000, quando foi o ano 2000, né? 2009, 2010, eu posso falar depois, né? 2011, ou eu digo 2011, ou eu digo 2012, ou eu falo 2012, ok? Agora, em 2021, eu posso dizer 2021, ou eu digo 2021, ok? Então, é muito comum, às vezes, nós nos confundirmos. Como é que eu falo um, como é que eu falo o outro? Então, agora a gente vai fazer um exercício. Eu quero que todos aí larguem tudo, se estão escrevendo, não é para escrever, nós vamos praticar, porque o nosso foco no Secretárias Fluentes, o nosso foco em todas as aulas é a gente treinar a conversação. Então, esse é o grande diferencial mesmo, porque independente de qualquer coisa que você já tenha feito, a conversação é um ponto dos pontos mais importantes para vocês realmente dominarem a língua, para realmente perderem o medo de falar inglês e desbloquearem. Então, eu foco muito, 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 muito nisso, porque foi só assim que eu me tornei fluente, e meus alunos estão tendo eles estão conseguindo chegar lá também, então a trajetória deles está está se aprimorando, eles conseguem entender melhor, eles conseguem falar melhor, e por quê? Porque a gente tem uma base de sempre praticar, então o método é sempre da prática à teoria, então eu vou estar sempre, 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 sempre batendo, falando ali, vamos praticar, praticar. Estou falando errado? Vou falar de novo, né? Então, principalmente quando envolve o TH, às vezes as pessoas ficam com vergonha, as pessoas não querem falar, elas dizem que a pronúncia dela é horrível, elas não conseguem falar o TH. E é normal, mas vocês precisam começar a treinar, certo? Então, vamos para frente, fazer, né? Sem vergonha, porque isso vai fazer com que vocês quando vocês tiverem realmente que falar, vai ser com mais naturalidade, ok? Então vamos lá, eu quero que todos repitam. Então eu tenho first, que é primeiro, second, que é segundo, third, que é terceiro, fourth, que é 4, fifth, que é 5, sixth, que é 6, seventh, que é 7, eighth, que é 8, 9,
que é 9, and 10, que é 10. E daí, como é que eu falo de sair do 11 ao 20? Como é que é esse som do número cardinal? Então, vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Vocês viram 20? E daí, quando eu falo, né, 23, tipo, 23rd, então eu falo 20 normal, e daí eu só coloco a dezena, desculpa, a unidade no número cardinal. Então, se eu estou falando, né, 23 de janeiro, 23rd of January. Eu não falo 23rd of January. Eu falo 23rd of January, ok? Então, quando eu chego nas dezenas, no número ordinal, eu falo a partir do 20, eu falo a dezena, né? 23, 24, 25, 26, 27, eu falo só o 20 no número cardinal, e daí o restante é no número ordinal. Então, 23 de janeiro, que é o dia que nós estamos. Então, 23rd of January, right? Então, amanhã, 24th of January, ok? Então, vocês viram, não é difícil. No momento que eu sei esses 10 primeiros números e eu sei as bases das dezenas, 20, né? 20th, 30th, 40th, 50th, 60th. Então, são as dezenas, tipo 20, 30, 40, 50, 60, que são as únicas que mudam. O restante, se eu sei o primeiro, eu consigo falar todos os números. Então, não é difícil. Então, eu quero que vocês comecem a fazer isso. Eu quero que vocês comecem a treinar em casa, no escritório. Venham a data, em documentos. Vamos treinar como eu falo. Vamos treinar como eu digo tudo isso. Vamos falar as nossas datas de aniversário, as nossas datas comemorativas. Como é que eu falo essas datas, certo? Então, quero que vocês façam esse exercício e a gente comece a treinar, realmente a falar, ok? E a gente também fala muito, né? E às vezes, quando tu tá pedindo a hora, falar de tempo, né? Então, what time is it? Que horas é agora? What time is it? Então, como é que eu falo a hora em inglês, né? Então, eu digo 1 o'clock. What time is our lunch time, né? Que horas é o nosso horário de almoço com o inglês? Então, what time is 12:37, ok? Se fosse só 12:30, o que é 30? É 30. Então, eu falo o primeiro número, 12, e daí eu falo o outro, 30. Se fosse só, eu poderia dizer também, né? Se fosse 15, 12:15. Eu poderia dizer 12:15, ou eu poderia dizer a quarter past 12. Eu poderia dizer também a quarter past 12. Então, 1/4 passado das 12. O que é 1/4? O que é a quarter? É 1/4, né? Nos Estados Unidos, a quarter é uma moedinha de 25 centavos. Então, give me a quarter, né? É a 25 centavos de $1, é uma moeda. Mas eu digo a quarter é a metade, é 1/4, né? De alguma coisa. Então, a quarter. Então, eu posso falar, ou se é 15 para meio-dia, ou 15 para 1. Então, é quarter to 1 o'clock. PM. A gente não fala lá 13 horas, 14 horas, 15 horas, 21 horas. A gente fala AM and PM. Então, AM vai da meia-noite até o 11:59, até as 11:59 da manhã. Ao meio-dia, que também pode ser chamado de noon, at noon, N-O-O-N, ao meio-dia até as 11:59 da noite, até as 23:59, é chamado de PM. Então, eu digo, né? Eu posso falar, it's noon now. At noon, I'm gonna meet you at noon at the restaurant, né? Eu vou te encontrar ao meio-dia no restaurante. Ou eu posso dizer 12 o'clock in the afternoon. Ou eu posso dizer, né? Vamos dizer se é meio-dia 15, 12
7:15 p.m. Or eu posso falar, se é 8 o'clock, we have a dinner tonight, 8 o'clock, 8 p.m. Porque se eu deixo em branco, pode ser a.m. And a.m. quer dizer a parte da manhã, ok? Então, p.m., a.m. p.m., a.m. Então, a.m., it is from midnight to 11:59 in the morning. O que é midnight? Meia-noite. Midnight é meia-noite, pessoal. Então, a.m. it is from midnight, meia-noite, until 11:59 in the morning, até as 11:59 da manhã. p.m. is from noon or at 12 until 11:59 at night. Então, p.m. é a partir do meio-dia e a gente diz p.m. para simbolizar se é parte da manhã ou se é parte da tarde, ok? Então, eu posso falar daí, agora que horas são? Agora são 13:03, né? Então, now is 1 o'clock and 1 o'clock, 1:05, eu poderia dizer. E muito comum também, até fiquei estranho para dizer 13:03, né? É muito comum a gente falar o ou em vez do zero quando nós falamos em números. Então, eu posso dizer, is 1:03 now, ok? Is 1:15, is 1:10, 1:05. Eu não digo 1:05, né? Eu digo 1:05, 1:05, mas eu não falo zero muito, eu falo mais o ou, para dizer zero. Então, what time is it? Oh, now is 1:05, is 1:03, is 1:15. It's 15 past 1. O que é 15 past 1? É 15 minutos passados da 1. Ou a quarter past 1, né? Ou a quarter past 1. Então, é 15 minutos que passou da 1. Se é 15 para 1, é quarter to 1. What time is it? It's a quarter to 1, né? Quarter to 1. Então, é 15 minutos para 1. Então, essas são algumas particularidades que é interessante a gente saber. Então, vamos treinar hoje, amanhã, vamos treinar o horário, como é que eu falo as horas, né? Como é que eu falo os meses, as minhas datas de aniversário, as datas comemorativas. Vamos ver se eu sei falar isso. E quem não souber, pode me passar no direct, como é que eu faço assim? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, pessoal, é muito interessante vocês terem essas bases, porque quando nós estamos numa área corporativa, quando nós estamos, é bom a gente saber, porque vão perguntar para vocês. Isso é algo simples, não é algo que precisa, é algo que vocês já sabem, porque vocês já sabem os números, provavelmente muitos de vocês já sabem o básico. Então, é só acrescentar um pouquinho, vocês vão saber falar as horas, vocês vão poder falar as datas. Então, a diferença de eu falar uma data aqui em português e uma data em inglês é que eu uso os números ordinais em vez dos números cardinais. Eu falo em número de ordens, né? Então vem primeiro, segundo, terceiro, né? First, second, third, e daí eu vou para os outros números depois. Mas é uma ordem, então é interessante nós sabermos isso, nós praticarmos, porque se eu tenho um cliente que seja de outro país, se eu vou viajar, se eu vou marcar reuniões, é muito importante eu saber as datas, é muito importante eu saber os horários, principalmente se eu estiver falando com um estrangeiro, né? Então, às vezes a gente fica assim, eu não quero ligar, eu fujo do telefone, eu não sei falar. E se começar a prestar atenção, tu vai ver que tu sabe muita coisa, é só falta de treino, é falta de eu conseguir realmente me expressar, é falta de eu treinar, de eu falar sem medo. Então, a parte mais tricky, mais complicada dos números cardinais, dos números ordinais, é com relação ao TH, porque eu realmente preciso utilizar o TH no final deles. Então, né, como eu falei, os 3 primeiros não, que é first, second and third, primeiro, segundo e terceiro, mas depois eu vou precisar, então, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, né? Daí eu vou 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th,
20th, ok? Então, vocês viram? É só essa a grande diferença, mas que faz uma diferença na hora que eu for falar. Então, eu posso treinar isso, eu posso pegar isso todos os dias e treinar, certo? E às vezes a gente fica pensando, mas é tão difícil, Dilceia, tô falando assim, parece ser tão fácil, como é que eu vou conseguir? Não, gente, não foi fácil para mim. Agora sim é fácil, agora eu posso dizer que eu não tenho dificuldade, que eu sou fluente em inglês, que eu sou fluente em espanhol, mas eu já fui igual a você, eu já tive as mesmas dificuldades, eu sei que é difícil muitas vezes, eu sei que a gente não tem tempo, eu sei que a gente tem vergonha, eu sei que a gente tem bloqueios, eu sei que a gente não quer falar quando tem muita gente perto de nós. Mas a única forma que vocês vão conseguir realmente ser fluentes ou dominar, eu não digo nem ser fluente, mas ter um domínio da língua inglesa, que vocês consigam se comunicar, conversar com fluidez, sabe? Sem ficar pensando muito como é que eu falo aquilo em português, meu Deus, sabe? Vai ser se vocês realmente colocarem tudo isso que vocês sabem, ou tudo isso que vocês estão aprendendo em prática, certo? Porque se vocês não praticarem, não adianta vocês ficarem estudando e saberem todas as regras e tudo que há de mais legal nos livros e as frases, mas na hora de falar eu travo, eu não sei, né? Eu já sei tudo daquele verbo, eu entendi tudo do verbo to be, mas eu não consigo falar. Então, se a gente vai passo a passo, por etapas, é muito mais simples. Ok? É isso que eu tento trazer para vocês. Que a gente consiga, por exemplo, hoje a gente está vendo as datas e a gente viu um pouquinho de como se fala o horário, como é que se a pessoa pede a hora, se eu estou no aeroporto mesmo, né? No aeroporto, eu preciso saber que hora sai meu flight, se está atrasado, se não está atrasado. Eles podem dizer, your flight is delayed 30 minutes. Your flight is leaving in a quarter to 10. Is leaving in 10 minutes. Run, ok? So, it's closing the doors. Se eu sei tudo isso, é muito mais simples para mim, mas para eu saber tudo isso, eu tenho que escutar muito e eu preciso falar mais ainda. Então, é um exercício que eu posso fazer no meu dia a dia. Isso é coisa simples. Então, eu vou lá, eu não sei os números cardinais, eu vou lá e vou colocar no meu banheiro, né, alguns post-its. E eu vou colocar pelo menos do 1 ao 20, porque são os principais. Então, eu sabendo do 1 ao 20, eu vou saber quase todos. Então, eu vou lá, first, second, third, né? Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. E vou treinar todos os dias. Eu vou ficar batendo naquela tecla todos os dias. Blá, 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 blá. Vou ficar cheio, vou ficar assim, tu de novo, vou ficar falando para mim mesma, tu outra vez aqui falando comigo. Então, mas aí vocês vão se escutar. E isso vai fazer uma grande diferença. Eu digo por mim, porque só assim eu me tornei fluente, foi falando, foi realmente colocando a mão na massa e utilizando o método que eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Eu vou mostrar o passo a passo, vou mostrar como vocês chegam lá. E eu vou mostrar também como vocês podem se aprofundar nesse método. Então, é algo que vocês não podem perder. Vocês precisam realmente, se quer, mas isso precisa vir de vocês. Vocês precisam dizer para si próprios, né? E dizer, eu quero ser fluente, eu quero ter um domínio da língua inglesa, eu quero falar inglês. Ontem mesmo nós estávamos na live aqui com a Júlia, né, Pazini, e veio, me disse, eu sempre pensava que falar inglês era impossível. E é tudo uma questão de mindset. E é verdade, é difícil, é um pouquinho, é possível sim, e é simples, não é complicado que nem aprender um português, que é bem mais complicado. Então, não, se vocês colocarem na cabeça de vocês que é impossível, vai ser impossível mesmo. Então, a gente precisa pensar, internalizar que é simples, que eu consigo, que eu posso e que eu vou fazer, eu vou tomar e fazer as ações necessárias para eu chegar lá. Agora, se eu digo que é impossível, né? É difícil. E daí, cada vez que eu tento falar inglês, ou quando eu tento um telefonema, quando chega um telefonema, faz um mês que eu não vejo inglês, ou faz um mês que eu não treino, faz um mês que eu não escuto nada, é claro que vai ser difícil. Vocês não vão entender nada, vai ser como
grego, né? Então, quanto mais vocês escutarem, mais vocês internalizarem a língua, mais fácil vai ser, vai soar melhor, sabe? Vocês vão se acostumar com a linguagem, com os padrões, e a gente tem muitas formas de fazer isso no nosso dia a dia. Então, e só assim vai ser. Mas se vocês começarem sempre dizerem que é difícil, vai ser difícil. Mas daí tem uma coisa, né? Eu quero ou eu não quero? Eu realmente quero isso? Eu realmente quero ser fluente? Ah, eu jamais consegui. Provavelmente porque fazendo as coisas de uma forma equivocada, estudando de uma forma errada, sem ter um mentor, sabe? Sem ter aquele grupo de apoio, sem ter aquele grupo de conversação, que é onde realmente tu vai treinar e botar tudo aquilo que tu sabe, tudo aquilo que tu estás aprendendo em prática.